bem-vinda, bem-vindo. E hoje a gente está recebendo o Marcelo Chama. Marcelo Chama é meu conselheiro, mentor há muitos anos, mais de 10 anos, né? Que a gente tem esse relacionamento de aprendizado. Eu espero que você diga que eu estou evoluindo, né? Nos últimos 10 anos. De alguma forma, eu tive alguma evolução, não é? Nesses últimos 10 anos. Muito, muito. E essa jornada é uma jornada de aprendizado, mas de amizade, de cuidado, de diversão, né? De reciprocidade. Enfim, é aquilo que eu desejo a todos, que você possa encontrar um amigo, porque quem encontra um bom amigo encontra um tesouro. Isso é uma passagem da Bíblia, né? É difícil a gente encontrar bons amigos, mas quando você encontra um bom amigo, você deve cuidar dele como cuida de um tesouro, com cuidado, né? Com todo o, o carinho que você deve ter pelas pessoas que têm valor. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal. Vamos falar sobre criação de valor e com a participação por meio dos clientes. Então, esse é o tema que a gente vai atuar e vai debater hoje aqui, nesse encontro, né? Então, primeiro, deixar o Marcelo dar as boas-vindas aí para vocês também, as pessoas que nos ouvem. Marcelo, se apresenta, fala um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo carinho, Marcelo. Sempre é um prazer trocar ideias com vocês e você está evoluindo, sim, muito. Isso é muito bom. É sinal que as nossas conversas têm sido produtivas. Bom, eu sou engenheiro de formação, especializado na área de mineração. Trabalhei muitos anos no setor mineral, em diversas empresas, em diversas posições. Tive a oportunidade na minha carreira de transitar por diversos setores das indústrias, desde a área de tecnologia, comercialização, industrialização, estratégia, gestão de negócios, comandando negócios. E há alguns anos eu parei com a vida executiva e me dedico atualmente a trabalhar em conselhos de empresas e desenvolvimento de jovens executivos que tanto precisam de mentoria para desempenhar melhor e colocar para fora todo o seu potencial e que às vezes sozinhos têm mais dificuldade. Então, eu acho que isso é uma atividade importante que as pessoas mais experientes devem fazer e eu faço com muito prazer isso para quem precisa desse tipo de ajuda. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Bem-vindo, bem-vindo. Então, vamos começar essa jornada aí sobre a conversa, né? Sobre criação de valor. E eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa numa empresa que quer criar mais valor para os clientes e quer sustentar preço, quer ser vista como líder, quer, enfim, de fato, ter a sua posição sustentável em termos de crescimento, entender e avaliar como é que ela é vista no mercado. Então, eventualmente, como é que o mercado a percebe, como é que os clientes a percebem, como é que os concorrentes estão lidando dentro da categoria que os produtos dela, né, estão inseridos. Como é que você vê isso, Marcelo? Como é que a empresa que precisa criar valor pode ir para o mercado e tentar entender o que está acontecendo? Qual é o melhor formato na tua concepção? Eu acho que tem uma experiência muito interessante que eu tive na minha carreira. O fato de eu ter passado por diversas áreas não comerciais, até chegar na área comercial, me dava a impressão da pouca relevância da área comercial de uma empresa. Porém, quando eu fui para a área comercial, eu tive a oportunidade de perceber quão relevante é a compreensão daquilo que de fato faz o cliente te desejar como empresa fornecedora. E aí eu tive a oportunidade de mudar muito minha opinião e expandir um pouco a visão do que é comercial.
comercial para mim é muito mais do que vender. A venda é pura consequência de um trabalho bem feito, de compreensão do que, de fato, você tem que fazer para que o cliente te premie com a escolha que ele faz da sua empresa, dos produtos da sua empresa, versus de um concorrente seu. Isso ficou muito marcante para mim, da importância de você compreender exatamente aquilo que o cliente quer e aquilo que ele quer que você não faça. Porque, às vezes, nós temos a ideia daquilo que nós estamos fazendo é o ideal para o cliente. E, muitas vezes, além de não ser o ideal, nós cometemos algumas falhas, alguns erros, que fazem não só ele não nos querer comprando nossos produtos, como rejeitar e diminuir a importância da nossa empresa perante o concorrente. Então, a compreensão correta, profunda, se aproximando do cliente para compreender exatamente aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer, ao longo da minha carreira eu percebi que era um fator fundamental de sucesso para uma empresa. Nessa jornada, como é que você vê, como é que a gente faz isso? Pergunta para a equipe de vendas, faz uma pesquisa, lê revistas. Como é que a gente vê essa realidade percebida, né, pelo mercado a respeito da nossa própria organização? Eu acho que antes de você partir para a sua jornada, você fazer uma análise profunda da tua potencialidade como empresa. Eu vou tentar dar alguns exemplos. Às vezes a tua empresa não tem capacidade, seja financeira, capital, intelectual ou idade de tempo de atuação no mercado para buscar liderança de mercado. Então, você às vezes deve se posicionar como uma empresa seguidora. E como empresa seguidora, você tem algumas necessidades diferentes das empresas líderes. Mas a partir do momento que você se posiciona, você deve compreender exatamente o que o cliente quer. Como é que você faz isso? Né? Para mim, isso é uma jornada longa. Essa jornada, né, a minha forma de entender, passa por você fazendo as pesquisas mais básicas junto ao cliente. Pesquisas que podem ser feitas à distância. Compreender fazendo perguntas através de critérios específicos, depende do seu mercado, do seu produto, da sua geografia, da sua atuação, da densidade de atuação que você tem em cada mercado, mas fazendo perguntas muito claras que permitam você estabelecer naquele grupo de clientes que você está em alvo exatamente aquilo que ele percebe de você versus o concorrente que está no mercado. Ao compreender isso, ao você ter esse primeiro diagnóstico, você pode começar a elaborar o teu plano de trabalho. Ele não é o fim, esse é o início de um plano de trabalho. E é importante, quando nós estamos falando de mercados mais amplos que as geografias regionais, compreender as diversas características das regionalidades dos clientes. Os clientes de uma região no Brasil podem ter necessidades diferentes de outras regiões. Ou pode ser que as necessidades sejam similares, mas você pode estar atuando nas regiões de forma diferente. Às vezes o produto adequado, sob o mesmo nome, sob a mesma marca, teoricamente o mesmo produto, ele não é o adequado para a região fria, para uma região quente. Não é adequado para uma região com poder aquisitivo é mais baixo versus adequado para uma região de poder aquisitivo mais alto. Tudo isso tem que ser planejado para você fazer a sua primeira pesquisa de mercado. De posse dessa pesquisa de mercado, você tem condição de estabelecer, com linhas gerais, o que de fato podem ser os pontos críticos para você poder entender o mercado. Depois disso... Eu acho que a gente aí, Marcelo, tem essa questão da análise, né? Eu tenho visto no mercado, nos meus clientes, enfim, com as pessoas que eu converso, uma ansiedade muito forte de, puxa, eu fui, perguntei, recebi feedback,
entendi que existe um problema e as pessoas já partem para a ação. E aí você está começando a dizer que não, espera um pouquinho, você foi ao mercado, você perguntou, e agora você tem que parar para fazer uma análise, para tentar entender o que essas pessoas estão querendo te dizer. É isso mesmo? Porque essa Exatamente. ansiedade de, poxa, agir rapidamente, eu estou vendo que as pessoas estão agindo em cima de uma coisa que elas nem analisaram, elas nem entenderam qual é o problema ainda. Uhum. Exatamente, quer dizer, você não, quando você está coordenando operações comerciais, você tem que ter, eu sempre, quando eu geria a equipe comercial, eu tinha sempre a necessidade de conversar com o meu time, de controlar a ansiedade. Às vezes você atuar de forma muito rápida, sem entender corretamente qual é o caminho crítico que você tem que trilhar, pode gerar um resultado ruim. Ah, É muito melhor você ter um diagnóstico muito bem feito, planejar as ações, e depois atuar de forma enérgica na busca desse resultado. Eu acredito muito que isso é muito mais efetivo do que você não controlar a sua ansiedade e passar a agir. É evidente que você pode fazer trabalhos de forma muito rápida. Você não precisa demorar anos e anos para fazer uma pesquisa de mercado e anos para interpretar uma pesquisa de mercado, né? Mas a necessidade de fazer o diagnóstico correto, muito bem feito, versus aquilo que você sonha em ter na posição da sua empresa, é vital. Não adianta você fazer um diagnóstico mal feito. E não pode também desconsiderar aquilo que é a tua ambição. Ou seja, se você é uma empresa líder, o diagnóstico tem que mostrar como é que você se torna mais líder. Se você não é uma empresa líder, o diagnóstico tem que mostrar, permitir você traçar os planos para você se reposicionar, ou para se posicionar como o segundo mais importante player, ou você conquistar uma posição melhor versus algum outro player do mercado. Não podemos esquecer nunca que você está disputando o mercado com outros. E nem sempre você deve bater de frente com a liderança. Você deve bater de frente sempre com aquele que tem mais fragilidade em relação às tuas forças, num processo de conquista de mercado contínuo, até um dia chegar o grande embate, você com o líder, né? Mas às vezes você é pequeno e você quer brigar com o líder, você não tem energia para isso, você não tem recursos para isso. E é um erro muito grande fazer isso. Exige muito autocontrole da gestão, no gestor comercial, para desenhar os passos que ele tem que trilhar para chegar até onde ele acha que a empresa dele pode chegar. E isso, então, foi como eu falei logo no começo da nossa conversa. Se você estabelece que por questões quais forem, às vezes, basicamente por falta de capital, você não vai poder nunca ser a líder de mercado, porque a líder está lá há 80 anos liderando com 50% do mercado e você tem 5%, é um erro você fazer um plano para conquistar a liderança de mercado. Você tem que fazer um plano para conquistar uma posição mais próxima do líder, passo a passo, até chegar um dia que você tem energia, força, para poder disputar a liderança com alguém que é o líder. Então, isso tudo é importante. A tua pergunta eu Aí eu acho muito quero importante. complementar um pouco o que você está dizendo, concordando com o que você está falando. Muitas vezes eu vejo, eu estou acompanhando um cliente meu numa jornada de reflexão, exatamente do jeito que você está colocando. Ele tem um líder em contest no mercado que ele atua, está tendo uma crise de abastecimento de uma matéria-prima vital, e aí ele se perdeu, né, dentro da jornada estratégica. E aí o que eu tenho colocado para ele é isso que você está dizendo. Olha, não adianta você querer se comparar a um líder que tem 80% do mercado quando você tem 5% do mercado. Mas que tal você refletir sobre redimensionar o mercado, encontrar nichos nesse mercado onde você se posicione de forma melhor e aí você possa, de fato, eventualmente até enfrentá-lo, mas não no mercado aberto completo, mas definindo, né, com clareza, com parcimônia, um nicho desse mercado maior, para que você aí possa ser reconhecido e eventualmente até assumir a liderança naquele nicho específico. E aí existe essa dificuldade de reflexão em querer conquistar o mundo. Puxa, mas eu não posso deixar de estar naquele lugar.
Mas por que você não pode deixar de estar naquele lugar, né? É uma escolha sua. Eu acho que é uma abordagem muito correta que você está trazendo. Você pode até criar novos mercados em função daquilo que você observa nas respostas dos clientes, quando você faz a primeira pesquisa, que não é a pesquisa final, mas a primeira pesquisa, você estudando profundamente as questões que foram respondidas, você pode perceber que existem alguns nichos não explorados, que você pode entrar nesses nichos, onde às vezes o líder não deixou ele um pouco abandonado, e você consegue estabelecer uma posição de liderança num pequeno mercado, mas é uma posição que te fortalece. E uma das táticas mais comuns é fazer você conquistar posições maiores através de guerras de flanco, né? Você obtendo avanços pelos flancos até chegar ao momento que você não lidera no mercado principal, mas você lidera nos diversos mercados periféricos. E aí, nesse período de crescimento, você adquiriu conhecimento e adquiriu informações do mercado que permitem você desenhar um plano de ataque contra a liderança ou não, ou assumir que de fato você não existe, não tem recursos para assumir a liderança e às vezes mais, que não vale a pena essa guerra. Uma guerra contra uma liderança é uma guerra normalmente muito sangrenta, é uma guerra de alto custo, né? Eu já vi guerras entre gigantes onde não existia como ter vencedor, onde só se perdeu dinheiro. E no final, como dois boxeadores que se agridem no golpe final, os dois caem na lona simultaneamente e depois se levantam, se abraçam e a vida continuou. E o que ficou foi um desgaste de energia muito grande, traduzido em perda de dinheiro, né? E no final ficou tudo igual. Saber entender a tua força e a tua fraqueza versus os teus adversários no mercado é fundamental. E quem pode te falar isso é o cliente. Ele que pode te falar. Então, existem outras informações que você vai buscar, são as informações que o cliente não sabe, a tua robustez financeira, o estudo de assimetrias tua versus o teu concorrente, capacidade industrial dele, capacidade humana desse seu concorrente, mas o início desse estudo passa por conhecimento do mercado através das informações do cliente. Então, Mas, recapitulando e tentando fazer uma síntese, né, do que a gente falou até agora, sobre essa questão de, puxa, eu quero compreender como é que o mercado me enxerga, como é que o mercado me vê. Você falou de pesquisa, que obviamente não precisa ser uma mega pesquisa de mercado com institutos, ou você ouvindo a tua força de vendas, você entendendo e conversando com os clientes, você ouvir deles o que eles acham nesse primeiro pacote de pesquisa em si, depois um processo de análise dessa pesquisa, de análise do que ele, afinal, quis dizer numa troca de ideias e encontrar nessa análise os problemas que separam você naquele momento do objetivo que você quer cumprir. Puxa vida, pelo que eles estão me dizendo, no momento que eu estou aqui, nessa posição que eu estou, e a posição que eu almejo, o objetivo que eu tenho, existem esses problemas, esses obstáculos aqui, e que eu preciso, de fato, enfrentar. E aí você falou da palavra que eu gosto muito, que é diagnóstico, que é, puxa vida, definido o sintoma, definido o problema, eu vou tentar entender qual é a origem desse problema por meio do diagnóstico. E aí, essa sequência que você coloca é uma sequência que, como eu disse, é uma sequência muitas vezes esquecida pelas empresas que querem partir da primeira impressão para a ação imediata, com a ilusão, com a fantasia de que a velocidade de ação é a coisa mais importante que existe, quando muitas vezes ela vai agir sobre o diagnóstico errado, sem ter parado para fazer corretamente o diagnóstico. Essa síntese aí está razoável aí para você? Tá perfeita. jóia. Só que o que acontece? Quando você faz o diagnóstico, você pode conseguir enxergar quais são os grandes problemas que o mercado vê que você tem para você ser melhor que o teu concorrente. O mercado vai falar para você, olha,
nesses pontos você é melhor, nesses pontos você é pior, e eu compro do concorrente porque o valor mais importante para mim é aquilo que você é pior. O mercado pode apontar nessa pesquisa que nós estamos chamando de pesquisa simples. Mas isso não é suficiente para você fazer as mudanças. Por quê? Porque você pode interpretar errado aquilo que o cliente gostaria que você fizesse. A partir disso, o que eu sugiro fazer, uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer, é um case, isso na época foi extremamente inovador. Quando eu estava trabalhando numa empresa de grande porte, comandando a área comercial, era a maior empresa do Brasil na área de materiais de construção, né, é ainda. Depois de fazer todo esse trajeto e fazer a pesquisa de mercado, ao longo de anos, ano após ano, fazendo pesquisa e classificando por geografia, por sub-região, o perfil dos clientes, o que eles achavam da minha empresa versus o meu maior concorrente. Eu tinha um quadro muito robusto das forças e das fraquezas da empresa versus o concorrente. E nossa ambição, naquele caso, nessa situação, esse fato real, que nós queríamos ter premium de preço em produtos praticamente considerados como commodity, mas nós achávamos que devíamos ter premium price. Por quê? Porque nós entendíamos que no balcão os produtos eram vendidos com premium, mas no processo de venda ao distribuidor nós não obtínhamos premium. Então o distribuidor ficava com um markup maior do que o meu concorrente. Poxa, se o consumidor premia a minha marca, eu quero também ser premiado na venda para o meu distribuidor. Mas o distribuidor, que era o meu cliente, na verdade, falava, olha, você, através das pesquisas, vocês têm deficiências. E quando nós entendemos quais eram nossas deficiências, nós fizemos uma grande pergunta. Como é que nós vamos saná-las? Será que nós sabemos, de fato, como resolver aquilo que estão nos falando? Aí nós fizemos um projeto extremamente ousado, que eu acho que foi o fator de sucesso dessa empresa. O final da história é que a gente chegou exatamente onde a gente queria, a empresa conseguiu chegar até um prêmio de mercado muito grande, e esse prêmio, mais do que em fatores financeiros, ele dava o direito da nossa empresa a ter a preferência de venda. Então, se eu queria exercer preço premium, eu exercia. Se eu não quisesse exercer preço premium, eu tinha volumes maiores colocados no mercado. O que foi feito? Para entender de fato o cliente, baseado na pesquisa que o cliente havia nos respondido, nós criamos no Brasil, em função das suas geografias, nós criamos conselhos de clientes. Resolvemos ouvir o cliente. Mas aí, pera um pouquinho só, deixa eu entender uma coisa que parece estar por trás do que você está dizendo, né? Quando você fala nós, havia um envolvimento direto do diretor, um envolvimento direto do líder, ou da liderança da empresa, da diretoria. Não se deixou isso exclusivamente ou sob a liderança do vendedor ou do gerente regional que estava lá. Então, o que você está dizendo é que tem que haver um envolvimento da liderança da empresa de posse do diagnóstico. Então, a gente terminou aquela fase, né, de pesquisa, análise, diagnóstico. Agora você está falando de, olha, como é que eu vou responder a essa pesquisa e ao resultado que ela traz com uma solução. E aí agora você está falando de conselho de cliente. Então, como é que é essa história do envolvimento do diretor para trazer o cliente para a gente começar a pensar numa solução, que você já começou a falar sobre conselho de cliente? Muito bem lembrado. Vou contar um pouco dessa história, porque ela realmente é uma história, é um case interessante pelo sucesso, pela ousadia e pelo sucesso. Quando nós
depois de alguns anos dessas pesquisas, nós concluímos que nós tínhamos algumas forças, mas nós tínhamos algumas fraquezas, mas nós realmente não sabíamos como resolver as fraquezas, porque elas sugeriam que nós tínhamos problemas de comportamento, de procedimentos, de processos da empresa. Era muito mais complexo do que simplesmente relacional. Comando da empresa, na época eu ocupava a vice-presidência comercial da empresa, em todo o Brasil. O comando da empresa, nós, todos os diretores e o presidente, nós decidimos ouvir o cliente, num programa de alto risco, porque a nossa proposta foi: vamos ouvir o cliente olhando no olho dele. Ele vai nos falar de forma nua e crua como nós somos de verdade. Isso é de alto risco porque quando você expõe o comando da empresa ao cliente, é um compromisso muito sério que você tem de dar retorno ao cliente. Mas dentro desse modelo foi uma proposta que tomamos essa decisão. E foi assim que nós resolvemos criar, como ouvir os clientes, foi criar um modelo de ouvir o cliente, que nós chamamos de conselhos de clientes. Vou dar um exemplo para você entender qual era o procedimento e o comprometimento. Nós criamos no Brasil, em cidades escolhidas, cidades importantes para a empresa, 12 conselhos de clientes de lojistas. Cada conselho era composto por 5 ou 6 clientes que eram lideranças locais, pessoas grandes empresários, ou empresários muito sagazes. Foram feitos convites pessoais. Muitos deles, pessoalmente, eu viajei para conversar e convidar a pessoa. Nós nos reuníamos com esses clientes a cada 3 meses. Uma reunião típica era com a presença do diretor ou de um dos diretores da empresa, em alguns casos até com a presença do presidente da empresa. Nós levávamos para um conselho de uma cidade, para esses conselheiros que tinham um mandato de 2 anos, 2 anos de mandato, em reuniões trimestrais. Lembra, os conselheiros não eram pagos, eles eram convidados e tinham muito orgulho de fazer isso. Nós nos reunimos durante um período, ou de manhã ou de tarde, com uma pergunta: a pesquisa de mercado nesta região indicou que nós somos piores que o concorrente neste item. Por favor, senhores clientes, nós vamos nos retirar da sala. Vocês sozinhos estudem e daqui 2 horas nós voltamos e vocês nos orientam o que nós temos que fazer para que, quando nós solucionarmos conforme vocês nos orientam, nós passamos a ser melhor que o concorrente. Essa era a pergunta. Mas lembra, só, a pergunta era baseada na pesquisa de mercado anterior, não era uma pergunta solta. Olha só, eu acho que isso é uma inovação. Eu sei que essa história já aconteceu há alguns anos, né? E até hoje acontece, isso se perpetuou na empresa. Isso aconteceu em 2005, e até hoje isso acontece. Mas acontece nessa empresa, mas eu francamente não lembro de ouvir a mesma história de empresa nenhuma, sendo bem franco com você. Então, eu acho que aqui é uma oportunidade da gente aprender e a gente absorver, né, essa prática, que é uma boa prática, né? Ou uma melhor prática, não é só boa, parece ser melhor, que é, puxa vida, de posse da pesquisa, de posse do diagnóstico, eu humildemente volto não a qualquer cliente, não aos clientes mais amigos, mas aos líderes de opinião daquela região, aos formadores de opinião daquela e delego a eles a possibilidade de me orientar a respeito da solução que eles escolheriam para mim. Então, olha, se você estivesse no meu lugar, qual a solução que você aponta? Então, eles que são clientes vão dizer a melhor solução
para o cliente, não a melhor solução para a minha empresa. Então, tem um conceito por trás de centralidade do cliente no centro da preocupação da gestão, né? E essa jornada que você está contando aí, ela é uma jornada de vulnerabilidade e de sabedoria, no meu modo de entender, porque a maioria das empresas simplesmente não faz isso. Ela acha que ouviu o problema, mesmo que ela tenha um diagnóstico correto, ela é que vai prescrever a solução dentro do board dela, dentro da sala de diretoria dela, ela é que vai apontar. E o que vocês fizeram foi, não, nós vamos sair, presidente, vice-presidente, nós vamos sair, nós vamos conversar, usaram um número mágico, né, de 12 aí, e nós vamos conversar com essas pessoas para que eles digam a solução. Isso eu nunca ouvi falar. É a primeira vez que eu estou vendo isso. Realmente ele foi tão inovador que isso foi um capítulo de um livro. E por que foi? Fala um pouco da... Isso tudo surgiu com uma ideia que eu havia visto na área de franchising. Anos antes eu tinha tido a oportunidade de frequentar, estudar sobre franchising e tinha aprendido um pouco sobre o conselho dos franqueados. E aprendi essa dinâmica e aquilo ficou muito marcante para mim. Quando a gente teve o desafio de fazer a mudança na empresa que eu estava operando, que eu estava em posição de comando, me ocorreu trazer essa proposta e nós debatemos muito na diretoria da empresa as oportunidades e os riscos, porque nós sabíamos que nós não teríamos sucesso se nós convidássemos pessoas a atuar como conselheiro não remunerado, reunindo a cada 3 meses, com mandato de 2 anos, compromisso assumido de ambas as partes. Se nós não fôssemos transparentes, se nós não fôssemos realistas e humildes, nós desmontaríamos o programa. Essa foi a maior, eu diria, a decisão mais difícil. O risco que é para valer. Isso era para valer, né? Sim, não tem volta. Se nós nos expusermos e nós falharmos junto ao cliente, nós vamos não só perder a oportunidade de melhoria, como nós vamos nos desmoralizar. Nós vamos perder toda a credibilidade. Então, isso exigiu muito comprometimento da diretoria da empresa. Nas reuniões, eu me lembro, eu participei de muitas, porque às vezes eu não conseguia participar, porque estava simultaneamente acontecendo uma reunião em Porto Alegre, outra em Recife, outra em Brasília, porque nós tínhamos ciclos, e eu ia sempre numa, não dá para ir todas. Alguns diretores, nós nos dividimos, mas em muitas reuniões, em São Paulo principalmente, o CEO da empresa ficou a reunião inteira e se expôs junto ao cliente. E não eram 60, 5 ou 6, mas quem falava, olhava na nossa cara e falava, olha, vocês estão errados fazendo isso. O caminho é outro, vocês estão entendendo errado. E tinha uma característica dessas reuniões muito interessante. Era proibido a relação com o cliente falar de assunto preço. Nunca pudemos, era de cara. Quando nós fizemos os convites para os conselheiros, É interessante. não vamos aproveitar a reuniãozinha para discutir se o preço está caro ou tal. Não é isso. Nós Aí queremos... levaria para uma superficialidade, né? Daquilo que Exatamente. todo mundo sabe que é importante e todo mundo sabe como resolver. A proposta, depois que teve os convites, foram feitos de forma muito... Foi um processo longo para a montagem, porque os convites tinham que contemplar, explicar ao cliente por que ele estava sendo convidado. E nosso respeito à capacidade dele de entender para o que ele está sendo convidado. Nós não estávamos convidando o cliente para conversar se o preço estava alto ou estava baixo. Estávamos convidando o cliente para ele nos ajudar a redesenhar a empresa. E existiam situações onde nós ouvimos coisas muito duras do cliente. Como nós atuamos, nossos erros. E nós fomos fazer as mudanças que foram necessárias. E depois de algum tempo, demorou,
né? Porque existiam Aí, coisas às vezes estruturais. eu acho que essa questão das mudanças eu queria aprofundar um pouco mais, né? Que você está Uhum. entrando agora. Eu acho que você fechou o primeiro ciclo aí, né? De ouvir o cliente, o formador de opinião, ouvir de forma humilde e de forma interessada na transformação. Quer dizer, a gente não está aqui para negociar com vocês, nós não estamos fazendo uma transação. A ideia é que ambos vamos trabalhar na construção de uma transformação que vai ser benéfica a todos, a começar de você, cliente. E aí agora você está trazendo no processo de transformação para a criação de valor, a gente vai ter que entrar num item que é muito importante e eu vejo sempre que é doloroso, que é, puxa vida, como é que essa transformação vai ocorrer que vai muito além de vendas. E normalmente vendas tem um pedaço bem pequeno de transformação, porque aí a gente vai estar falando de logística, a gente vai estar falando de custos, nós vamos estar falando de fabricação, nós vamos estar falando de inovação de produtos. Então, que aí é como é que você leva esse feedback dos clientes, essa orientação, essa solução sugerida para dentro de casa, porque o cliente pode sugerir o que quiser, né? Então você ouvia, basicamente. Então ele fez aquela sugestão, ele trouxe a percepção dele, né, de melhoria. Você está falando com o Brasil todo, então você tinha perspectivas diferentes, mas aí você tinha que voltar para casa para conversar com os teus pares internos. Como é que é esse processo agora? Dali para frente, como é que funcionava? Quando nós recebíamos nas reuniões a orientação do grupo de clientes, o retorno, quando nós voltávamos para o escritório, nós nos reuníamos e debatíamos como íamos dar retorno ao cliente sobre o assunto. Se nós tínhamos condições de fazer as mudanças necessárias, ou se nós não tínhamos condições, porque nós tínhamos um princípio que nós tínhamos que ouvir o cliente, mas talvez algumas coisas não caberiam, não poderiam ser feitas. Nem tudo que o cliente podia sugerir, Naturalmente, né? talvez não tivesse resposta, mas nós tínhamos que dar um retorno por que não íamos fazer. Então, Perfeito. primeiro, a sequência das reuniões era a reunião na empresa e o que nós íamos fazer e como é que nós daríamos retorno. Então, nós tínhamos que dar retorno. Agora, é importante a gente entender, e a gente não percebeu isso no primeiro momento, mas tem uma riqueza por trás disso, que era à medida que nós fomos avançando nesse relacionamento ganha-ganha, nesse relacionamento construtivo com o cliente, nós fomos percebendo que tinha muito mais a ganhar do que simplesmente corrigir as falhas da empresa. Porque à medida que o cliente compreendia a nossa empresa e confiasse mais na gente, ele passaria a nos orientar o que mais nós poderíamos fazer. E isso foi grande evolução. É uma jornada que começa respondendo a uma pesquisa, mas que ela continua, aí sim, numa criação conjunta, colaborativa, Perfeito. de um novo sistema de trabalho. Então, eu vou dar um exemplo. Trabalho no mercado. Vou dar um exemplo para você. Nós tínhamos um dos conselhos era formado exclusivamente por construtoras, no caso. E eram as lideranças, era o acionista da construtora ou o presidente que estava no conselho. E empresas de bilhões de reais. Eram mega empresários. Nós fizemos uma pesquisa de crescimento da nossa empresa. Caminhos de crescimento. Expando volume, expando produção, expando negócios, crio novos negócios. N alternativas de crescimento da empresa. A empresa sentia que estava pronta para fazer um crescimento além daquilo que ela fazia. Esse estudo nós oferecemos aos clientes desse conselho, que era um conselho formado por grandes empresários. Eles estudaram e, na reunião,
eles falaram para nós os caminhos que nós devíamos seguir para o crescimento da empresa. Nós estávamos falando de outra coisa. Não estávamos falando mais de produto, de venda, de nada. Estávamos falando de uma sociedade, um verdadeiro conselho, né? Conselho baseado em posição de mercado. Olha, esse negócio vale a pena vocês entrarem, esse daqui não vale a pena, não tem o perfil de vocês. Como verdadeiros conselheiros. Mas isso há 20 anos atrás, há 18 anos atrás, né? Onde a empresa não tinha conselho como tem hoje, né? E era um conselho muito específico voltado para o mercado. Então, todo esse processo que começou com vamos corrigir nossas deficiências para sermos melhores que o concorrente em cada local, migra depois num processo que o cliente conhece mais a empresa, confia nos seus comandantes e a empresa confia nesses conselheiros, passa a ter uma contribuição de longo prazo, de futuro, de redesenho da empresa, desenho da sua linha de produção, desenho da qualidade, desenho de negócios novos que podiam ser criados, que o cliente acha que existe um vazio no mercado que alguém podia ocupar. Então, eu só quero dar andamento nessa sequência, mas ouvindo de você sobre essa coisa. Então, você voltou e aí foi conversar com essas áreas internas até sobre o futuro, que essa parte é fantástica, né? Como é que era essa conversa? Eu acho que ajudava o presidente ter ido junto, né? Sem dúvida. Fazia diferença. Eu acho que é uma combinação de coisas. Eu posso falar muito da nossa situação, não posso falar de hipóteses, mas nós estávamos muito com muita objetividade de ser a melhor empresa. O corpo de comando da empresa estava muito ligado, unido e com o mesmo ideal. Com o mesmo ideal. Quer dizer, eu diria que foi uma situação muito confortável. O corpo de comando da empresa estava muito alinhado com a importância de ouvir o cliente, a importância de responder ao cliente, a importância de melhorar, modificar a empresa para ir na direção que nós estávamos desenhando. Né? Então, isso não foi em nenhum momento foi dificuldade. Né? Tinha alta liderança, toda muito alinhada com isso, consciente de que tinha ali um conjunto, uma oportunidade única de refazer, tornar a empresa na posição que ela podia ser, posicionar a empresa como, de fato, uma liderança verdadeira, uma liderança não só em produto, em fornecimento, em volume, mas a empresa mais admirada do setor. As consequências foram fantásticas, quer dizer, desde os grandes resultados obtidos econômicos, da empresa realmente ser admirada e ser premiada com a posição de liderança e ter resultados financeiros, até todos os prêmios possíveis e imagináveis daquela época nós ganhamos como a melhor empresa do Brasil. Né? Fruto de um trabalho, mas não foi um trabalho de um ano. Cliente, né? Não foi um trabalho de um ano, foi uma história. Né? Foi uma história. Isso começou 15 anos atrás, 2015, mais ou menos, 2005, e até hoje essa empresa segue nessa direção, tendo uma posição de liderança inconteste. Entendeu? Agora, Marcelo, feito esse alinhamento interno, você teve que construir projetos, você teve que construir programas de transformação, que nada do que é sugerido, ainda mais se você for falar de novas linhas de produto, novas linhas de atuação, essas coisas levam tempo, demoram mesmo. Então, como é que era esse retorno ao cliente? Como é que você tratava essa coisa do, olha, eu te ouvi, voltei na empresa, conversei com as áreas, e aí você tinha que... Como é que você fez? O que saía projeto? Depois você levava de volta? Como é que era esse feedback ao cliente, não só em relação aos problemas, mas em relação às oportunidades que eles traziam? Nós tivemos de tudo, né? Nós tivemos orientações que bastava tomar uma decisão de 1 minuto que a gente resolvia, e que a gente estava cego e que não tomava, né?
e tivemos que tomar decisões de fazer grandes investimentos em logística, em sistema de comunicação, servidor, tudo. Fábrica, posição de produto, qualidade de produto. Tivemos projetos que demoraram anos para serem resolvidos. Mas nós dávamos retorno ao cliente, o que nós íamos fazer? Nós fazíamos projetos, estudávamos, gerava projetos. A demanda, a orientação do cliente sobre tal assunto, e gerava um projeto. Esse projeto ia ficar pronto, resolvíamos fazer, ia precisar de um investimento grande, e ficaria pronto em 1 ano e meio. Exemplo, nós devolvíamos ao cliente, nós vamos fazer e ficará pronto em 1 ano e meio. E nós vamos dando feedback para vocês. O que era importante era dar o retorno ao cliente. O cliente confia em você se você tem transparência. Ele sabe, ele é um empresário. Ele sabe que você não faz assim e resolve tudo. Você tem que fazer mudanças muito grandes, tem que mudar a estrutura da empresa, tem que mudar a forma de atuar da empresa. Às vezes não, são problemas muito simples. Nós não sabemos. O que importa é você ter transparência. Olha, isso aqui eu não consigo fazer agora. Eu preciso de um investimento que eu não posso fazer. Eu não tenho condição de fazer. Né? Ou então, isso aqui sim, vamos fazer. Ou então já fizemos, olha. Assim que nós saímos da reunião, tomamos uma decisão, já foi feita. Você já sentiu a diferença? Sim, olha que bom. O que é importante para esse programa dar certo e continuar tendo o interesse do cliente em trabalhar para você gratuitamente, é ele se sentir prestigiado. Você tem que entender que nós pegávamos grandes empresários e passavam uma tarde inteira num hotel conosco, sem nenhuma remuneração, para ele ajudar a fazer o fornecedor dele melhorar. Então, você falou uma coisa interessante que eu acho que é muito importante das pessoas que estão ouvindo a gente poder pensar como é que elas vão se reunir com os seus próprios clientes. Você falou de pequenas vitórias, né? Mas rápidas, vitórias rápidas, para mobilizar e motivar essas pessoas a entenderem, poxa, eu estou indo lá, mas alguma mudança, transformações já estão acontecendo. Então, eu sou coautor desse processo de melhoria, de crescimento, que também tá me beneficiando, mas, independentemente disso, puxa, eu estou aqui com 6 pessoas, estou com 5 pessoas que estão criando um projeto que está tendo retorno. Então, muitas vezes eu vejo essa coisa do, poxa, quando a gente fala de bens de consumo, por exemplo, nós temos o JBP, tem a reunião, fizemos a reunião JBP e a gente fala daqui a 1 ano, porque ninguém vai fazer o acompanhamento do que de fato vai ser transformado, vai ser mudado. Você fez exatamente o oposto disso que eu estou dizendo. O que você disse foi, eu tomava decisões de 1 minuto, que eu puder resolver rapidamente, eu resolvo. E aí o que eu não puder, eu comunico. Eu acho sim que o importante foi compreender que a dedicação de uma pessoa, de um empresário, para ele pensar no meu problema e me orientar, eu tinha que recompensá-lo de alguma forma. E essa recompensa falou, olha, o que você me orientou, eu pensei e eu vou fazer isso. E isso era suficiente, não tem outra recompensa. Como é que eu vou recompensar empresário que faturava bilhões, que passava a tarde comigo para me orientar? Qual a recompensa que eu podia dar a ele, a não ser falar, você se dedicou, eu estudei, eu humildemente aceitei o que você me falou e vou fazer isso. E isso foi muito marcante, porque nós tivemos muitos empresários que nos deram retorno do orgulho de fazer esse papel. O orgulho deles, né? De poder contribuir para a evolução da cadeia do abastecimento da empresa dele, para poder evoluir com a evolução da nossa empresa, né? Isso foi muito marcante. Nós tivemos fatos assim memoráveis em relação à postura, à imagem que a empresa teve de crescimento, de credibilidade, de
de realmente ser vista como uma empresa líder, né? Então, eu acho que foi um programa muito Esse compensador. conceito, na prática, é aquilo que a gente tem como propósito principal aqui na Rumo, que é a questão da cooperação, da colaboração. E aí você está trazendo, olha, você não precisa esperar por ninguém, você mesmo pode, de fato, com humildade e foco, você pode construir uma comunidade que apoia o teu crescimento, que apoia, desde que você se propõe a ouvir e a responder. Isso, para mim, é uma lição importante. Às vezes a gente quer fazer coisas muito sofisticadas, envolver muita gente, fazer um programa de forma, talvez até ligado a essa coisa da rede social que a gente tem nesse momento de ser muito grande, tudo precisa ser grande. Mas o que você está trazendo não, isso não é necessário. Eu fiz ali 12 grupos, 5, 6 pessoas cada grupo, 5, 6 pessoas extremamente relevantes, e a partir dali eu construí, olha, o que precisa ser feito? Eu vou dar um retorno para vocês, e eles mesmos também provavelmente tratavam de testar as mudanças e eventualmente até divulgar no mercado onde atuavam, como vocês estavam respondendo a essa cocriação, né, que foi um termo de criar junto, né, de construir junto. Eu É, achei sensacional isso. existem muitas lições nesse caso que eu estou citando, mas existem também alguns aprendizados muito interessantes. O primeiro é que isso dá certo, no caso como esse deu certo, porque houve um forte comprometimento da liderança. Forte comprometimento. E comprometimento não é porque todos juntos, é arregaçar a manga e fazer. Fazer, né? Eu tenho reunião de cliente amanhã em Recife, pegar o avião e ir para Recife para ouvir o cliente. E 2 dias depois estar em Porto Alegre para ouvir outros clientes. Era mais importante do que estar no escritório fazendo conta e fazendo venda. Porque era um novo programa de evolução da empresa. Forte envolvimento e confiança da diretoria. Segundo, isso ser um programa que desceu de cima a baixo e que conseguiu uma aderência de toda a equipe. Os vendedores tinham muito orgulho de visitar o cliente que era conselheiro e conversar com o conselheiro, porque teve o dia a dia, né? Quer dizer, você se reunia com o conselheiro, mas a vida dele continuava e meu vendedor da região continuava. E existe, então, foi se criando um ambiente positivo, né? Isso foi muito relevante. O terceiro foi a coragem de abrir as vísceras da empresa. Quer dizer, a empresa tem que revelar coisas que você não revela para o cliente. Você tem fragilidades. Né? Por que eu faço isso? Porque, né? E você tem que responder, eu faço isso porque eu não sei fazer, ou porque é mais vantagem para mim, ele fala vantagem para você, mas não é para mim. Se você não fizer isso, eu não vou te comprar, não vou te premiar, não vou te escolher. Você tem que modificar, né? Por que você entrega em 48 horas se você pode entregar em 24? Aí 48 é mais barato para mim, mas para mim não é bom o cliente falar. Entendeu? Por que o teu lote é de tal tamanho não pode ser menor? Ah, porque o lote maior eu pago menos o transporte. O cliente fala para você: eu posso pagar mais caro o transporte, mas eu quero um lote menor porque eu não tenho capital. E Uma você fica. solução óbvia, é uma solução óbvia, mas que precisa sair dele. Exatamente. Precisa sair dele, não pode sair de você, senão ele não aceita. Mas quando ele diz, aí ele aceita. Na hora que ele te ouve, você fala: poxa, mas eu posso, vai me custar mais caro fazer um lote menor. Ele fala: não tem problema. Eu preciso de um lote menor porque meu problema não é o preço, meu problema é o capital de giro. Eu topo gastar 3% daquilo que eu teria que Porque desencaixar eu vou aqui. repassar o mercado. Eu vou Perfeito, repassar. perfeito. Mas a minha loja tem 80 metros quadrados, eu não tenho local de estocagem. Não adianta você me mandar um lote que não cabe na minha loja. Eu tenho que comprar no intermediário. Uhum. Você fala: não, mas eu posso te fornecer em lote menor. Fala: puxa, eu nunca soube.
Dentro dessa caminhada, eu queria começar a falar, e a gente está se aproximando aí, né, do fim do nosso papo, nesse momento de podcast, mas eu queria que você desenvolvesse uma última pergunta que está associada, e ela pode ter uma resposta longa, mas está associada a isso que você acabou de falar, né? Como é que você percebe, a nível de presidentes, a nível de comandantes de empresas, o que eles poderiam fazer para replicar essa história de sucesso, que obviamente ela é muito clara para todo mundo que ouve, né? Que escutar o cliente precisa ter essa regularidade, precisa ter essa continuidade, essa consistência, esse ritual, né, de retorno, e que isso qualquer empresa deve fazer. Não existe, ela não precisa ser líder, ela não precisa ser rica, ela não precisa de nada, ela só precisa querer fazer e obviamente ela vai receber o mapa. O Claro. que, o que falta e o que o presidente pode, como é que ele começa a fazer isso? Olha, eu acho que a liderança de uma empresa tem que ter muita proximidade com o mercado, com os clientes. Muita proximidade. Isso é um pouco incomum, infelizmente. Às vezes o comando da empresa está focado no lado financeiro, está focado no aspecto da capacidade produtiva, mas não tem a proximidade real com o cliente. Não olha no olho do cliente, não se expõe ao cliente. Eu acho isso fundamental. O comando da empresa tem que ter a temperatura do mercado, ouvindo face a face o que o cliente acha. É muito menos importante ficar no escritório do que conhecer o cliente, do que frequentar o mercado. Muito menos. As atividades diárias burocráticas são menos relevantes do que você sentir a temperatura e ouvir do teu cliente o que um concorrente está fazendo. Quais são os planos que estão acontecendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho sempre muito perigoso, que eu noto também nas empresas, é o distanciamento hierárquico dentro de uma empresa. Quer dizer, o alto comando se encastela e fica distante da sua equipe que está na ponta. Quando você está distante da equipe que está na ponta, você não recebe retorno da equipe. Eles estão lá sentindo a temperatura do mercado. Mas se você se abre para eles de uma forma estruturada, organizada, entender o que a tua equipe está ouvindo, você vai ser muito alimentado. E quando você é muito alimentado, você tem a possibilidade de ser rápido. E quando você é rápido, você tem mais chance de ganhar o jogo. Então, eu sinto assim que tem o aspecto do comportamento do comando, para mim, é o caminho mais perigoso que uma empresa tem de se afastar do mercado e tomar decisões equivocadas e ficar dormente e não perceber os movimentos dos concorrentes, grandes ou pequenos, que estão acontecendo, que estão muito próximos do mercado. O mercado é uma guerra contínua. É uma guerra, todo mundo está pensando em como ganhar do outro, o tempo inteiro. O mercado é o mesmo. Sim, Certos sim. produtos, Movimentos de todos os lados, né? certos E negócios, transformando o cenário o tempo todo. O cenário, ele não é o mesmo. Em 15 dias, ele está muito diferente, né? Em função desses movimentos. e disse algumas coisas que a gente às vezes pode estar se iludindo. Nos últimos anos, todos os grandes, esses negócios que se baseiam em modelos virtuais, modelos de crescimento exponencial, esses são movimentos de mercados elásticos. Ou seja, não tem fim, mercado é de qualquer tamanho. Porém, no dia a dia, nas empresas que nós vivemos, são de mercados não elásticos. A capacidade do mercado de absorver brinquedos infantis é pode ter 10 ou 20. A capacidade do mercado de absorver material de construção é não é elástico.
A capacidade do mercado de absorver televisores tem uma pequena elasticidade, dependendo da economia, assim por diante. E quando você atua em mercado não elástico, é você contra o outro. É você contra o concorrente. Esse jogo você só ganha se você saber o que o concorrente está fazendo. E quem fala para você é o cliente. Né? É um jogo, esse jogo é fundamental. Só que vive-se a ilusão e se esquece da elasticidade ou não elasticidade do mercado. Que quando você tem que saber se posicionar. Em que mercado que eu estou? Esse mercado é infinito? Ou esse mercado é um só? E é uma guerra de quem for melhor que o outro? E essa guerra de quem é melhor que o outro, ela não tem fim. O derrotado se levanta e tenta se superar. Então, como é que você se mantém em capacidade de competir? Aprende estudando o mercado o tempo inteiro. O mercado o tempo inteiro. Né? Quando você se afasta e o comando se afasta. O mercado com a assessoria de clientes formadores de opinião, aí você tem os melhores professores. Né? Exatamente. Então, a receita é absurdamente simples. A receita é óbvia, mas exige um comprometimento com isso. A busca desse resultado de vitória, de você ser a empresa que é premiada pela escolha do cliente, exige um trabalho intenso de transformar essa teoria da simplicidade de ouvir o cliente, você sabe formular as melhores jogadas, né? Exige a tua dedicação. E dedicação é top-down. Dedicação é do comando para baixo. Perfeito. Marcelo, eu quero agradecer por essa aula e por esse compartilhar dessa experiência que é rara, é uma experiência na prática. Eu francamente, eu não havia ouvido nada parecido aqui no Brasil, ainda mais quando a gente fala de um mercado tão grande quanto a construção civil e de uma empresa tão grande como a que você atuou. Não é um movimento simples, não é uma startup, é uma empresa gigante. Essa experiência que você trouxe para a gente, ela é aproveitável para qualquer cenário, para qualquer empresa. Mesmo que você seja gestor de vendas numa regional Centro-Oeste, você pode aplicar esse conteúdo, você pode aplicar essa experiência, que é o exercício de ouvir clientes. Agora, se você conseguir ser o presidente, você é o presidente, ouvir o que a gente está falando e você vai aplicar a força dessa transformação, é outra, né? Agora, como moral da história aí, o que você gostaria de contar para a gente? O que você gostaria de transmitir como uma mensagem, um resumo, uma mensagem final, se as pessoas puderem sair daqui com uma mensagem, que mensagem seria essa? Eu acho que existe um erro de achar que as coisas que se faziam no passado, de estar próximo com o mercado, de estar com a barriga no balcão, de estar lá conversando com o seu cliente, que isso é uma coisa ultrapassada. Isso, para mim, é um grande erro. Existem hoje tecnologias, caminhos diferentes, formas de você se aproximar, as distâncias, resolver formas de se comunicar, mas o cerne do sucesso de uma empresa está, de fato, em entender aquilo que o mercado quer. E para entender aquilo que o mercado quer, você precisa se aproximar desse mercado. Com equilíbrio, com dedicação, passando isso para toda a tua equipe, da importância que uma empresa não é uma empresa que tem um comercial e outros setores, uma empresa é um bloco que atua para um cliente. Então, o teu
industrial tem que entender de cliente. A tua tecnologia tem que entender de cliente. Se você consegue fazer isso, montar esse espírito dentro de uma empresa, a tua chance de ser bem-sucedido é enorme. Mas se, por outro lado, você entende que o que eu faço é o que eu acho que o mercado quer, você vai ter grandes surpresas e provavelmente surpresas negativas. Você não vai conseguir formular a tua vida, não vai conseguir dar perpetuidade à tua empresa. Então, a minha visão é uma visão muito simples. Pode ser sofisticado na forma, mas na essência eu vou trabalhar orientado pelo mercado. Para perceber aquilo que eu tenho que evoluir, para perceber oportunidades de entrar em mercados que ninguém me alertou, mas que o cliente me orientou, para perceber a hora de me retirar daquele mercado, porque aquilo que eu faço já é obsoleto, passou do tempo, seja o que for, acontece isso. Mas a tua dinâmica tem que ser orientada pelo mercado, eu acho. Com certeza. Então, o que a gente pode pensar é que construir a transformação junto com os clientes é o caminho mais rápido para o crescimento. Eu diria que talvez não seja o mais rápido, mas o mais sólido. Pode até ser o mais rápido, mas seguramente é o mais sólido. É aquele que te dá mais condições de disputar o mercado quando você está concorrendo com outros fornecedores. Aquele que te dá mais bagagem, mais consistência para tomar as melhores decisões. Seguramente. Então, vamos chegando ao final aqui, né, dessa nossa conversa. Quero agradecer a você que nos ouve, que nos assiste. Você é o motivo da gente trabalhar e construir esse conhecimento. Agradecer ao Marcelo Chama, que gentilmente dedicou o tempo e a inteligência dele para compartilhar com a gente o caminho, de fato, mais sólido que nós podemos buscar para o crescimento das nossas organizações. Então, Marcelo, novamente agradeço e desejo a todos aí sucesso e bons negócios. Muito obrigado.